Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vamos novamente estar pegando as nossas Bíblias, aqui, ó, no livro de Isaías. Agora no livro de Isaías, né? Capítulo 59, livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. Tá. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Novamente. Isaías 59, versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O que significa isso? Significa que Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele quer de mim, de você, verdade. Ele quer verdade. O Espírito Santo, ele é movido à verdade. Ele quer verdade. Porque assim, porque é o seguinte, porque assim, cada um de nós cada um de nós podemos fazer nossas orações, nós podemos fazer, como se diz, fazer as nossas orações em oculto, nós podemos estar em grupos, né? Fazer um clamor, vamos supor. Nós podemos fazer um clamor, fazer uma oração em oculto, né? E assim, e Deus, ele na verdade, ele não está preocupado se você vai ter palavras bonitas, se você vai ter palavras bonitas, se você é eloquente, se você vai ter palavras bonitas, né? Ele não está preocupado, na verdade, com isso. Deus, ele está preocupado com a sinceridade do coração meu e seu, do coração de cada um de nós. Deus, ele quer verdade. Deus, ele quer a verdade. Porque assim, eu creio que eu ainda, né? O que nós não podemos perder é a nossa fé de verdade. Verdadeiramente, o que nós não podemos perder é a confiança. É você confiar no Espírito Santo de Deus. Então, assim, nós não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança de que Deus, ele existe verdadeiramente. Existe um ser bom, existe um ser supremo, existente. E em qualquer situação que nós venhamos estar, se nós fazermos as nossas orações com sinceridade, com verdade em nossos corações para Ele, o Senhor, ele vai ouvir. Ele vai ouvir eu e vai ouvir a você. Ele vai nos ouvir. Então, assim, ele quer verdade, ele quer simplicidade. As coisas com Deus é simples, é tudo simples, na verdade. Eu digo assim, porque, tipo assim, pelo fato de nós estarmos vivendo neste mundo aqui secular, neste mundo material, porque, tipo assim, nós estamos aqui, então nós precisamos também, não tudo, porque nós que servimos a Deus, nós não podemos usar tudo que o mundo oferece. Mas assim, a gente não pode usar tudo, 100%, mas assim, nós temos que estar limitados em relação ao fato do Espírito Santo habitar em mim, habitar em você. Então, assim, nós não podemos usar tudo, nós podemos usar as coisas deste mundo, mas é de uma forma limitada, você entendeu? Nós não podemos usufruir de tudo. Então, assim, em qualquer situação que nós estivermos, se nós pudermos ajoelhar, na posição que você tiver condições. Às vezes a pessoa está no hospital, às vezes a pessoa ela está acamada, ela está no hospital, ou ela está em casa acamada, ou aconteceu alguma coisa, um problema de saúde, e a pessoa não pode se ajoelhar, pode orar deitado, pode orar sentado, pode orar em pé, pode orar de joelho, ou assim, com os joelhos no chão abaixado, né? De coque, como se diz, né, também. Então, assim, ele quer de mim, de você, sinceridade. Deus, ele quer verdade. Deus, ele
Deus, ele não se agrada dessas pessoas que só falam de boca para fora, só fala da boca para fora. Deus, ele quer sinceridade, ele quer verdade, entende? Então é isso que eu quero estar deixando aqui neste momento. Ó, vou repetir a palavra, se nos diz a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O Senhor, ele pode ouvir a cada pessoa, independentemente de crença, se tem caráter ou não, se é uma pessoa de boa índole ou não. Ele está apto, ele pode ouvir cada um de nós. Basta que nós venhamos a orar, a clamar, pedir naquele momento, no momento, com verdade. Deus, ele quer a verdade. Deus, ele é a verdade. Ele é a verdade, ele é a sinceridade. Na verdade, assim, o que acontece? Como nós estamos neste plano aqui, como nós estamos aqui neste plano material, neste mundo secular, neste plano material aqui, é muito difícil, sabe? É muito difícil, realmente, na verdade, assim, eu particularmente, eu escolhi, eu decidi tentar descobrir qual é a vontade de Deus para minha vida. A decisão foi minha, porque Deus, ele sempre tem a decisão dele para cada um de nós. No meu caso particularmente, que é o que eu estou falando, é eu que quero, eu que quis, eu escolhi, eu escolhi. Porque eu poderia muito bem não aceitar, eu poderia muito bem não querer falar nada a respeito da palavra de Deus, eu poderia muito bem ter rejeitado, ter renunciado, não querer, sabe, falar a respeito da palavra do Senhor. Eu poderia muito bem, poderia sim, eu poderia, porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Cada um de nós tem, cada um faz da sua vida o que quiser, pode ir fazendo, sabe? Então, mas assim, no meu caso, é porque, tipo assim, eu decidi isso, eu escolhi, eu quis, eu quero, e para mim é uma questão de honra ao Senhor Jesus. Para mim é uma questão de honra ao Senhor Jesus, e eu, na verdade, eu também não posso voltar atrás, porque assim, eu fiz um voto, eu tenho o meu voto particular, eu tenho o meu voto a Deus, você entendeu? Consagrei tudo que eu tenho a Ele, sabe? Então, tudo que o Senhor tem me dado, eu tenho apresentado, eu tenho consagrado a Ele. Tudo que eu tenho, tudo que o Senhor tem permitido que eu comprasse, que eu tenho. São coisas muito simples, né? Porque eu não tenho uma elevação financeira, nunca tive elevação financeira assim, de patamares, né? Aquela coisa assim, nossa. Então, assim, as minhas coisas são muito simples, as minhas coisas são muito humildes, e eu tenho consagrado, eu tenho apresentado a Deus. E então é isso, é sobre isso que eu estou falando. Então, assim, Deus, ele quer de mim, de você, verdade. Ele quer, assim, simples, uma oração simples, com verdade, de algo que a gente esteja passando, que a gente esteja precisando. Então, ele responde, ele ouve a minha e a sua oração, entende? Então, ele ouve a minha e a sua oração. Então, eu quero estar sempre que for possível, né, querendo Deus, abaixo de Deus, querendo Deus, em nome do Senhor, eu quero sempre estar deixando, sempre estar falando, né, o que for para mim falar, eu vou falar, você entendeu? Antes eu falava até um pouquinho a mais, né, depois ele me corrigia. Então, assim, e outra, da gente falar o que é para ser falado, porque assim, quando eu estou aqui neste momento, eu estou, na verdade, publicando este vídeo. Eu estou publicando com consentimento, de acordo com a minha vontade. Eu estou publicando este vídeo com o meu consentimento próprio, com a minha vontade. Este vídeo, com o meu consentimento, com a minha vontade própria,
né? Com a minha vontade. Então, assim, porque assim, no caso assim, existem às vezes a gente está falando e nem tudo, né? Vamos supor, nem tudo a gente deve falar. Tem coisas que o Senhor fala conosco que na verdade é para a gente guardar para nós. É para a gente guardar para nós. Nós não podemos falar tudo. Então, tipo assim, é necessário haver filtros também. Tanto é sempre bom nós estarmos atentos, aptos no exato momento, em tempo real, da gente estar filtrando, sabe? Da gente estar filtrando a nossa fala, filtrando as nossas palavras. Então é isso que eu quero estar deixando aqui, tá? E eu digo para você que está me vendo e me ouvindo, se você estiver passando por alguma situação, tenha sinceridade no momento em que você está querendo a ajuda de Deus, do Espírito Santo, que é diferente. Tenha primeiramente sinceridade, verdade. Abra o seu coração e ore a Deus, clame a Deus com verdade e sinceridade, que eu tenho certeza absoluta que Ele vai te ouvir e Ele se agradando do seu posicionamento, Ele se agradando da tua atitude, Ele se agradando do teu querer em pedir ajuda a Ele, em pedir uma resposta, um agir, um mover, uma ação. Ele vai estar atento. Ele vai estar atento sim ao teu clamor, à tua oração, à tua prece, à tua petição, tá ok? Então é isso que eu quero estar deixando aqui neste momento. E eu agradeço ao Senhor, eu fico muito contente porque eu fico extremamente contente, na verdade, pelo fato de eu ter algo a dizer. Eu fico extremamente contente mesmo. Eu fico, internamente falando, eu fico com alegria tremenda quando é para me dizer algo. Porque eu não posso mais me calar. Eu sempre que tiver algo para me falar, eu preciso falar, eu necessito falar, porque assim, fácil as coisas não são, fácil não tá, sabe? Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos ter uma caminhada árdua, a caminhada ela é árdua, a caminhada ela é dificultosa, ainda mais envolvendo pessoas, porque assim, querendo ou não, sendo bem ou má, nós precisamos da ajuda de pessoas. Sendo essas pessoas voltadas para o bem ou para o mal que estão nos cercando, pelo nosso querendo ou não, sendo pessoas boas ou más, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos da ajuda de pessoas. Você entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que é árduo, é muito complicado, sabe? É dificultoso, fácil não tá, é árduo, é complicado, é dificultoso, mas assim, a gente, nem que seja, Deus sabe como tá o meu interior, como tá o seu interior, Deus sabe que não tem sido fácil, não tá fácil. Deus sabe dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, do nosso cansaço. Deus, Ele sabe. O Espírito Santo, Ele contempla nós 24 horas por dia. Ele está vendo a mim. O Espírito Santo, Ele está vendo a mim, Ele está vendo a você. Jesus, Ele ressuscitou. Jesus, Ele é vivo. Ele é misericordioso, Ele nos ajuda de alguma forma, de alguma maneira. O Senhor Jesus, Ele tem nos ajudado. Então é isso que eu quero estar deixando aqui neste momento. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.